Eu nunca tinha entrado numa delegacia na minha vida. Nem como vítima, nem como testemunha. Nada. A primeira vez que eu entrei numa foi algemada. E o pior não foi isso. O pior foi quando o delegado jogou uma sacola plástica transparente em cima da mesa, olhou para mim e disse: "Você reconhece esse objeto?" Dentro da sacola estava o meu colar. Um colar de prata com o pingente de lua crescente que minha mãe me deu quando eu tinha 16 anos. Que eu usava todo dia. Que tinha sumido do meu pescoço 3 semanas antes. Eu não tinha como explicar como ele foi parar lá. Porque eu nunca tinha estado naquele lugar. Deixa eu te contar como a minha vida era antes disso. Normal. Assustadoramente normal. Eu me chamo Renata. Tinha 32 anos na época. Trabalhava como assistente administrativa numa empresa de logística. Morava sozinho, num apartamento de 2 quartos no 3º andar de um prédio velho, mas decente. Bairro tranquilo, vizinhos que mal se falavam. Do jeito que eu gostava. Não tinha namorado. Tinha uma gata chamada Breu, porque ela era completamente preta e aparecia do nada no escuro. Tinha uma rotina, sempre a mesma. Acordava às 6h40, café com pão, metrô, trabalho, almoço sozinha na mesa. Trabalho, metrô de volta, jantar, série, dormir. Repetia isso 5 vezes por semana. Era uma vida pequena, mas era minha. E eu me sentia segura dentro dela. A primeira coisa que me perturbou foi tão pequena, tão ridícula, que eu quase não conto. Foi uma xícara. Eu tenho 6 xícaras iguais. Brancas. Uma listra azul na borda. Comprei num kit anos atrás. Numa segunda-feira de manhã, fui pegar a minha xícara de sempre no armário. E ela não estava lá. Procurei no escorredor, na pia, nas outras prateleiras. Nada. Encontrei ela dentro da geladeira, vazia, limpa, perfeitamente parada no meio da prateleira. Eu fiquei olhando para aquilo por tempo demais. Porque o cérebro faz uma coisa estranha quando alguma coisa parece errada. Ele tenta desesperadamente transformar aquilo em normal. Então eu ri sozinha. Pensei, eu devo ter feito isso morrendo de sono. Fechei a geladeira, fui trabalhar. Mas alguma coisa ficou comigo naquele dia. Uma sensação pequena, difícil de explicar. Como quando você entra num lugar conhecido e sente que alguém mexeu em tudo 1 centímetro pro lado. 3 dias depois, acordei e fui escovar os dentes. Minha escova estava do lado direito do suporte. Eu sempre deixo do lado esquerdo. Sempre. Não quase sempre. Sempre. E foi ridículo quanto aquilo me incomodou. Fiquei parada olhando para o espelho do banheiro, com a escova na mão, sentindo uma coisa estranha crescer dentro do peito. Ainda não era medo. Era pior. Era dúvida. Porque medo você combate. Mas dúvida? Dúvida entra na sua cabeça e começa a morar lá. Tem uma coisa que eu preciso te contar sobre o meu prédio. O apartamento do 2º andar era alugado por uma mulher chamada Márcia. 50 e poucos anos, cabelo curto, tingido de vermelho.
sempre com uma expressão de quem acabou de lembrar de algo desagradável. A gente se cumprimentava no corredor. Bom dia, boa tarde, mas nunca passou disso. Exceto uma vez. Umas 2 semanas antes de eu perder o colar, eu cheguei em casa e ela estava na porta do prédio, parada, olhando para a rua. Quando eu me aproximei, ela virou para mim com uma cara que eu não soube ler na hora e disse: "Você tem dormido bem?" Pergunta estranha. A gente nunca tinha trocado mais de 5 palavras seguidas. Eu disse que sim. Ela ficou me olhando por um segundo, como se fosse continuar, como se tivesse alguma coisa na ponta da língua. Mas aí ela só disse: "Que bom", e entrou no prédio antes de mim. Naquele momento, eu não pensei em nada além de: que pessoa esquisita. Semanas depois, eu ia me lembrar desse momento no corredor. Ia entender que ela estava tentando me avisar. Numa quinta-feira à noite, eu fui tirar o colar antes de dormir. E ele não estava no meu pescoço. Toquei o pescoço 3 vezes, como a gente faz, como se os dedos pudessem estar errados. Nada. Procurei no travesseiro, na cama, no banheiro. Refiz meu trajeto mentalmente. Saí do trabalho, metrô, mercado, casa. Podia ter caído em qualquer lugar. Mas esse colar tinha um fecho muito bom. Nunca tinha caído antes. Em 16 anos. Eu fui dormir dizendo pra mim mesma que ia aparecer. Não apareceu. Na semana seguinte, eu percebi outras coisas. Um casaco que eu tinha certeza que estava pendurado atrás da porta do quarto estava dobrado numa cadeira. Uma foto minha com minha mãe, que ficava na estante, estava virada para a parede. Eu nunca faria isso. Nunca. Aquela sensação de chão inclinado voltou. Só que mais forte. Dessa vez o ângulo era maior. Eu liguei para minha amiga Cláudia e contei tudo o que estava acontecendo. Ela ficou em silêncio por um segundo. Então disse: "Renata, você tem certeza que você não está passando por um surto de ansiedade? Às vezes a gente faz coisas no automático e..." Eu desliguei o telefone. Não com raiva dela, com medo de que ela estivesse certa. Eu comprei a câmera numa sexta-feira à noite. Nem pensei muito. Só entrei numa loja de eletrônicos depois do trabalho e comprei a menor que encontrei. Daquelas discretas, quase invisíveis. Instalei apontada para a sala. Passei quase 1 hora ajustando o ângulo, testando o aplicativo, conectando no celular. No fundo, eu acho que queria provar para mim mesma que não tinha nada acontecendo. Que eu estava cansada, ansiosa, talvez ficando paranoica. No sábado, saí para fazer compras. 2 horas fora. Mercado, farmácia, café. Uma vida completamente normal. Quando voltei pro prédio, abri o aplicativo ainda na calçada. E havia uma gravação. Meu coração afundou na mesma hora. Eu lembro exatamente da sensação. Como se meu corpo tivesse entendido antes da minha cabeça. Cliquei no vídeo. A imagem tremia um pouco por causa da compressão. Sala vazia. Silêncio. E então, alguém entrou no quadro. Devagar. Sem pressa. Como uma pessoa que já conhecia aquele apartamento. A figura caminhou pela minha sala, tocando nas coisas. Passou os dedos pela estante. Pegou um livro
folheou, colocou de volta no lugar errado. Errado. Como se quisesse que eu percebesse. Eu aproximei o vídeo com os dedos tremendo, mas o rosto nunca aparecia direito. Só uma blusa escura, luvas, movimentos calmos demais. E isso foi o pior. Não parecia um ladrão. Parecia alguém confortável ali dentro. Fui à delegacia naquele mesmo sábado. Mostrei o vídeo, expliquei tudo. A xícara, a escova, o casaco, o colar, a foto virada. O delegado de plantão assistiu ao vídeo 2 vezes. Me olhou e disse: "A senhora tem algum ex-companheiro ou pessoa com quem tenha conflito?" Eu disse não. Ele disse que ia registrar o boletim de ocorrência, que iam analisar o vídeo, que era para eu tomar cuidado, trocar a fechadura. Saí de lá com um papel na mão e a sensação de que não tinha adiantado nada. Troquei a fechadura no dia seguinte. Instalei mais 2 câmeras, uma no corredor, uma no quarto. Durante 10 dias, nada aconteceu. 10 dias sem nenhuma intrusão, sem nada fora do lugar. Comecei a respirar de novo. Comecei a achar que tinha acabado. E então a polícia bateu na minha porta. Eram 6h30 da manhã de uma terça-feira. 2 policiais à paisana, uma mulher e um homem. Disseram que precisavam que eu fosse com eles para uma conversa. Não era um convite. No caminho, eu fiquei tentando perguntar o que estava acontecendo. A mulher só disse: "A delegada vai explicar tudo." Quando chegamos, me colocaram numa sala pequena. Mesa, 3 cadeiras, uma janela com persiana fechada. A delegada entrou. 40 e poucos anos, cabelo preso, olhar que pesava. Ela colocou uma foto na mesa. Uma cena de crime. Uma casa que eu nunca tinha visto. Sala revirada, marcas de luta. E no chão, dentro de uma marcação de evidência, o meu colar de lua crescente. A delegada disse: "Uma mulher foi encontrada gravemente ferida nessa residência ontem à noite. O nome dela é Márcia Fontes. Ela é sua vizinha, certo?" O chão sumiu debaixo de mim. Márcia, a mulher do 2º andar, a que estava tentando me dizer alguma coisa naquela noite na porta. Eles me explicaram o que aconteceu. Márcia foi encontrada por um entregador que estranhou a porta entreaberta. Estava viva, mas inconsciente. Levada para o hospital em estado grave. E lá, no quarto dela, entre outras evidências, estava o meu colar. A delegada queria saber como meu colar tinha ido parar na casa de Márcia. E eu não sabia. Juro que não sabia. Mas aí ela começou a fazer perguntas. E cada resposta minha abria uma nova pergunta. E eu fui entendendo aos poucos que eu estava sendo tratada como suspeita. Me disseram que eu tinha o direito de ter um advogado presente. E nesse momento eu entrei em colapso. Não foi uma cena dramática. Não gritei, não chorei alto. Só travei. Fiquei olhando para a parede e parei de processar as palavras. A delegada parou. Me deu um copo d'água e disse: "Renata, eu preciso que você me conte tudo, desde o começo." Então eu contei. Tudo. A xícara, a escova, o casaco, o colar sumindo, a câmera, o vídeo.
Quando eu mencionei a câmera, ela se inclinou na cadeira. Você tem esse vídeo? Sim. E você registrou o boletim de ocorrência sobre as invasões? Sim, há quase 3 semanas. Ela olhou para o lado, para o outro policial. E eu vi alguma coisa mudar no rosto dela. As próximas horas passaram como um borrão. Policiais entrando e saindo da sala. Perguntas. Telefone tocando. Papéis sendo levados de um lado para o outro. E aos poucos, a história começou a mudar de forma. Márcia tinha feito um boletim de ocorrência quase 2 semanas antes do meu. Ela acreditava estar sendo observada. Não por mim. Por um homem. Um homem do prédio em frente. Ela tinha fotografado ele da janela algumas vezes. Tinha anotado horários, comportamentos. Mas ninguém levou muito a sério. A delegada me mostrou uma das fotos. Um apartamento escuro, uma janela e uma silhueta parada, olhando para o nosso prédio. Por horas, todos os dias. Márcia percebeu primeiro. Percebeu que ele não observava ela. Observava o meu apartamento, minha janela, minha rotina, minha vida. E então tudo começou a se encaixar de um jeito horrível. A pergunta sobre dormir bem, os olhares estranhos, o jeito como ela parecia querer dizer alguma coisa e desistia no último segundo. Ela estava com medo e mesmo assim tentou fazer alguma coisa. Quando entraram no apartamento dele, a polícia encontrou uma vida inteira construída ao redor da minha. Não era bagunçado. Isso teria sido menos assustador. Era organizado. Meticulosamente organizado. Pastas, fotos, datas, horários. Minha rotina inteira presa nas paredes. Eu entrando no prédio. Eu saindo para o trabalho. Eu no mercado. Eu carregando sacolas. Eu dormindo. A delegada me contou isso olhando diretamente nos meus olhos. Como se estivesse tentando medir até onde eu conseguiria ouvir sem quebrar. Ele tinha fotografias minhas, tiradas através da janela do quarto. Centenas, talvez milhares. E não era só vigilância. Era intimidade falsa, doentia. Havia anotações sobre coisas que eu fazia sem perceber. O horário em que eu apagava as luzes. Os dias em que eu parecia triste. Os dias em que eu pedia comida. Os dias em que eu chorava. Porque aparentemente ele observava até isso. E no meio de tudo, objetos meus, pequenos, quase insignificantes. Um lenço, um bilhete, uma luva e o colar, meu colar. Como se pedaços da minha vida tivessem sido arrancados sem que eu percebesse. Quando a delegada me mostrou a foto dele, eu reconheci. Não pelo nome, não porque a gente tinha se falado. Eu reconheci porque era o homem que eu via às vezes no metrô. Não todo dia, não de forma que chamasse atenção. Uma vez por semana, talvez. Às vezes 2. Aquele rosto que a gente registra sem registrar, que entra no banco de memória como parte do cenário.
Eu tinha passado ao lado dele dezenas de vezes. Ele sabia o meu nome, sabia onde eu morava, sabia o que eu comia no jantar. Eu nem sabia que ele existia. Existe um horror específico nisso. Não é o horror de um monstro. É o horror de perceber que você estava completamente visível para alguém, enquanto esse alguém era completamente invisível para você. Como uma janela de vidro de um lado só. Márcia sobreviveu. Ficou 3 semanas no hospital. Houve uma discussão, um confronto. Ela caiu e bateu a cabeça. Ele não fugiu. Ficou no local. Chamou o resgate ele mesmo. O que, segundo os psicólogos que acompanharam o caso, era coerente com o perfil. Ele não se via como alguém que fazia algo errado. Ele acreditava que estava protegendo alguma coisa. Ele foi preso e indiciado. Eu fui até o hospital visitar Márcia quando ela já estava melhor. Ficamos em silêncio por um tempo. Ela foi a primeira a falar. Disse: "Eu tentei te contar, mas eu não sabia como. Parecia loucura demais." Eu segurei a mão dela e pensei em quantas vezes na vida alguém tenta nos avisar com as palavras erradas ou sem palavras nenhuma e a gente não consegue ouvir. Eu me mudei do apartamento 2 meses depois. Não conseguia dormir lá. Toda vez que eu fechava os olhos, eu pensava nas fotos, em mim dormindo, com alguém me observando pela janela. Levei Abreu. Levei o mínimo possível. Deixei quase tudo para trás. Alguns objetos têm um peso que eles não deveriam ter. E você só percebe quando carrega eles. O processo demorou quase 1 ano. Eu tive que depor 3 vezes. Rever as fotos como prova. Ouvi trechos do diário lidos em voz alta num tribunal. Coisas que uma pessoa não deveria ter que ouvir sobre si mesma. Escritas por um estranho, com uma intimidade falsa que fazia a pele arrepiar. Hoje eu moro em outro bairro, outro andar. Janelas que eu sempre mantenho com cortina. Não uso mais colar. Não sei se um dia vou usar de novo. O pingente de lua ainda deve estar em alguma gaveta de evidências num arquivo policial. Talvez fique lá para sempre. Tudo bem. Algumas coisas podem ficar onde estão. Hoje, eu moro em outro bairro, outro prédio, outro apartamento, outras janelas. Mas eu nunca mais deixei cortinas abertas à noite. Nunca mais. Às vezes eu ainda acordo de madrugada com a sensação de que existe alguém me observando no escuro. E o pior é que eu sei que provavelmente não existe. Mas o meu corpo não acredita nisso. Porque algumas coisas não terminam quando a ameaça acaba. Elas continuam vivendo dentro da gente. No silêncio, nos hábitos, nos pequenos medos que parecem ridículos quando você tenta explicar para outra pessoa. Até hoje eu penso em uma coisa. Se eu não tivesse comprado aquela câmera, se Márcia não tivesse sobrevivido, se o colar não tivesse aparecido naquela casa, eu provavelmente teria passado o resto da vida achando que estava enlouquecendo. E talvez seja isso que mais me assusta. Não o homem, não o apartamento, não as fotos, mas a facilidade com que alguém conseguiu entrar na minha vida, sem fazer barulho nenhum. Algumas histórias terminam
Outras continuam vivendo em silêncio. Se inscreva no canal, porque toda semana novas cicatrizes aparecem.